é compartilhar com vocês algumas dicas para ajudá-los a organizar os livros que vocês têm em casa. Eu vou mostrar como eu organizei aqui meu pequeno acervo e talvez algumas dicas sirvam para vocês, mas mesmo que a forma como eu organizei aqui meu acervo não sirva para vocês não têm tanta coisa, ou vocês não têm o tipo de material que eu tenho, né? Eu tenho aqui, sobretudo, literatura, aqui ciências humanas de modo geral. Um critério vocês têm que observar para o que quer que seja que vocês tenham pensando em livros, né? O que quer que seja, em que sentido? Qual o assunto que vocês têm? Como você procura pelos livros? Pela cor da capa? Pelo autor? Pelo tema? Isso é fundamental. Parece um pouco óbvio, mas na hora de organizar as coisas, nem sempre a gente pensa nisso. Tem gente que organiza por cor da capa, faz um arco-íris e tal, e já está bom. Tem gente que organiza por tamanho. Todas essas formas são válidas, desde que elas ajudem vocês a encontrarem o que vocês precisam, né? Vocês têm que lançar a mão do que faz sentido para vocês. Se você tiver interesse, curiosidades sobre a minha biblioteca que eu tenho aqui, eu tenho um vídeo no YouTube em que eu faço um tour aqui. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada se vocês tiverem curiosidade, porque aqui eu vou dar dicas, vou passar rapidamente e vocês não vão ver tudo em detalhe. Então vamos conhecer um pouco a minha organização. Aqui eu estou na parte de literatura. Qual é meu critério aqui? Para mim faz mais sentido organizar por nacionalidade do autor. Então, aqui nesta prateleira eu tenho literatura russa. A partir da nacionalidade, que a gente pode considerar também assunto, né? Se pensar em literatura russa, eu agrupo os autores. Então, percebam, aqui eu tenho os livros do Tolstói, aqui eu tenho os livros do Dostoiévski e assim outros russos. E aqui embaixo eu já tenho literatura alemã, aqui embaixo literatura inglesa, né? Todas essas aqui. Ainda aqui em literatura, uma outra dica que eu dou é: se você optou por assunto ou nacionalidade, não faz muito sentido você separar por idioma. Aqui em literatura francesa, eu tenho livros em francês e em português. Aqui uma outra dica. Eu tenho poucos livros em espanhol e vários livros de países da América Latina. Eu agrupei todos aqui. Então aqui para mim é literatura hispano-americana, hispânica. Percebam que é uma prateleira só para todos. E aí a mesma questão, eu tenho em espanhol e em português. Só reforçando esse critério, aqui eu tenho literatura americana. E eu tenho em inglês, em português e inclusive em italiano, mas o autor é americano. Então tem 3 idiomas, mas eu deixo tudo junto porque meu critério é a nacionalidade ou o assunto, se a gente pensar em literatura americana. Agora aqui na parte de ciências humanas, o que eu faço? Eu também separo por assunto, ó. Então eu deixo tudo filosofia, aqui ainda é filosofia, história. Tentei fazer aqui uma divisão por época histórica, então assim, antiguidade clássica, aqui medieval, aqui renascimento, assim vai indo. Nessa parte, eu não uso tanto o critério de deixar os autores juntos, não. Aqui o critério mais forte é de assunto. Então eu tenho Foucault contando história da loucura, história da sexualidade e tal. Mas eu tenho outros do Foucault que não estão aqui. Estão aqui porque ele está tratando de outros assuntos, aqui na parte de ciências sociais de modo geral. Então aqui o critério que predomina é assunto. Eu espero que essas dicas, essa forma de organizar tenha servido para vocês de alguma forma, eu possa ter ajudado. E se você gostou dessas dicas, eu peço para que compartilhe esse vídeo. Pode interessar alguém, pode ser útil para alguém, para ajudar a organizar os livros que tem em casa. Muito obrigada e um abraço.